Mari Lemos Prieto, eu tenho 22 anos, estou me formando em jornalismo pela Unifiel, que é em Osasco, e fui diagnosticada no nascimento com falta de oxigênio no cérebro devido à tetraplegia espástica. E aí, eu tive nascimento prematuro, seguido de erro médico, tudo isso fez com que eu viesse para CD muito cedo, a partir de 6 meses de vida, já comecei o tratamento aqui, e hoje com 22 anos eu já estou funcionalmente, motoramente muito melhor, a ponto de que quando eu cheguei aqui só mexia a boca e olho, nem o pescoço, não virava assim. Hoje já tenho todas as funções motoras, já cheguei a andar e agora estou me recuperando de uma cirurgia e devo voltar às atividades normais em breve. As maiores dificuldades é principalmente com relação a fazer uma acessibilidade independente. As pessoas planejam a acessibilidade nos pontos urbanos, seja a faculdade, calçada, rua, prédios culturais, livrarias, mas toda a acessibilidade de uma maneira que ainda tem uma dependência, e isso é muito ruim. Na verdade, várias rampas são inclinadas demais, o que suscita que o peso do próprio cadeirante que se transporta não consegue lidar com o peso, acaba tombando para trás. Isso necessita de mais uma adaptação, tem gente que coloca uma rodinha na parte de trás da cadeira, e aí fica bem complicado. Uma independência que seja totalmente por conta do cadeirante ainda é bem difícil em São Paulo, e olha que São Paulo é um modelo. Eu já trabalhei como bibliotecária no mesmo colégio onde eu estudei por muito tempo, do ensino fundamental até o ensino médio. Depois foi uma honra para mim, porque o mesmo diretor desse colégio me convidou para ser coordenadora cultural e cuidar especificamente do espaço da biblioteca, que era um ambiente que eu já gostava muito. Trabalho também com algumas coisas com relação a design gráfico, freelance, mas a minha paixão mesmo é a palavra, é a escrita. Já encontrei, por exemplo, por um serviço da prefeitura, pasme, no centro de São Paulo, que é a Poieses, é a Casa de Cultura e Apoio ao Escritor, está ligada muito à atividade da Casa das Rosas, e eu tinha um currículo excelente para trabalhar lá e não pude, porque o prédio só tinha acesso por 2 lances de escada. Mesma coisa com relação ao curso, um curso de dramaturgia na São Paulo Escola de Teatro, que a sede no Brás, onde oferecia o curso, só tem escada no prédio. E nessa região do centro de São Paulo é muito complicado, porque a justificativa é que não se pode adaptar o prédio de uma maneira diferente ou se adequar às necessidades das pessoas, porque é um patrimônio histórico, é tombado, então não pode mexer. O que é um absurdo. Antes um prédio que seja funcional e acessível para todos, do que uma fachada que todo mundo pode ver só por fora e pronto. Eu acho que tem que ter acessibilidade em todos os níveis, seja acessibilidade intelectual, seja acessibilidade financeira, que é o caso das cotas, seja acessibilidade em todos os níveis, tem que ter, porque só assim a gente faz uma sociedade que seja realmente pautada tanto na preocupação com a individualidade quanto no coletivo. Facilita porque dói no bolso do empresário. Na verdade, a empresa que não contrata a pessoa com deficiência leva R$1.000 de multa por dia, em média. Tá? Mas, por outro lado, fica uma questão muito mais ainda de obrigatoriedade do que de consciência. E é esse paradigma que tem que mudar. Porque a pessoa com deficiência, ela é vista como limitada em todos os sentidos, por mais que a limitação seja muito mais física do que a capacitação mental. Tem empresas também que não estão preparadas ainda para receber, que seja, não falo só com relação a cadeirante, mas de repente um deficiente visual não tem todas as
orientações no piso, não sabe como é, não faz ideia. E aí fica mais fácil não contratar a pessoa e pagar multa do que pagar uma baita reforma. Então ainda tem muito disso. Minhas impressões, falando com relação ao jornalismo, que é minha área, eu não quero trabalhar com câmera justamente porque eu sei que vai ser fisicamente bem mais complicado do que alguém que efetivamente já pode ficar de pé e gritar e montar com uma câmera, por exemplo. Mas limitação intelectual eu não tenho nenhuma. Então, que seja o fato de chegar e pedir uma ajuda para alguém que esteja trabalhando comigo não vai limitar o meu potencial no trabalho. Muito pelo contrário. Aliás, a consciência da cooperação no ambiente de trabalho é fundamental para todos, não só para alguém que tem uma limitação. Se através do meu exercício enquanto pessoa eu puder colocar isso, e a importância disso todos os dias, eu vou sentir que eu vou estar colaborando, além de tudo, para o meu sucesso profissional e para a melhora da empresa nas relações humanas e interpessoais. Isso está diminuindo e as pessoas estão percebendo que há uma necessidade de amplitude, há uma necessidade de consciência cada vez maior, porque no meu caso, por exemplo, quando eu era criança e ainda não tinha perspectiva futura de andar ou não, muito da minha atividade foi mais intelectual do que física. Então, ao invés de sair para a rua para brincar com as outras crianças, eu ficava em casa lendo. Isso trouxe para mim uma segurança no comunicar que muita gente não tem. Então, são pequenos detalhes que fazem diferenciais, que não é do mesmo jeito que o detalhe de não andar é um diferencial, a gente compensa por outros fatores. Então, não tem isso de preconceito. Todas as pessoas se destacam com um diferencial.